Oiê, tudo bem? Você sabe orar? Você sabe o poder da sua oração? Então vem comigo que o assunto de hoje é sobre a oração. Quero começar então te contando uma história. Na verdade, não vou te contar uma história, mas eu vou ler 2 versículos que a gente vai refletir hoje. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, em 2 versículos, conta a história de um rapaz que fez uma oração muito simples e Deus atendeu. Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. E Jabes orou a Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Você percebe aqui que Jabes ele fez um pedido direto ao Senhor. Ele pede: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Não é me abençoa porque eu tenho sido fiel. Aumenta as minhas terras porque eu tenho feito tanto para o Senhor. Não. Ele foi e pediu. E o Senhor concedeu. Esses dias atrás, eu estava precisando muito que Deus me respondesse algumas coisas. E quando eu comecei a orar, eu não conseguia sair do lugar. Fiquei escrevendo algumas coisas, as lágrimas rolando. E de repente eu falei assim, não, Deus, eu preciso fazer algo diferente. E aí, ao invés de ser aquela que fica lá chorando, falando para Deus o quanto tá doendo, eu resolvi me posicionar e falar para ele o que eu precisava que ele fizesse. Não dei motivos, não disse o porquê de tudo aquilo, porque ele já sabe. Ele sabe de tudo aquilo. Então eu só fui falando para ele o que eu precisava muito que ele fizesse. E aí, naquele mesmo dia, Deus respondeu durante o dia todo. Ele veio respondendo e falando e falando e falando. E no final do dia eu parei e falei assim, meu Deus, por que eu não tive uma oração dessa antes? E essa palavra de Jabes, aqui em Crônicas, eu ouvi uma ministração, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, que fala, na descrição, na verdade, que é do pastor Leandro Barreto, que fala sobre oraçãozinha de nada. E ele conta toda a história desse rapaz. E é exatamente isso. A gente, às vezes, fica buscando um capítulo inteiro para orar, pedindo algo para Deus, sendo que meio versículo das palavras certas, com ousadia, já resolvem tudo. Quantas vezes você ficou aí pedindo para Deus fazer algo, mas você estava na posição de vítima? Você começava a orar sempre tentando justificar para Deus o porquê ele deveria fazer. O favor de Deus ele é merecido. O Senhor ele vem com a graça dele e nos atende. Ele sempre vai estar com as mãos estendidas, nem sempre do jeito que a gente quer. Mas a gente não pode ficar sendo aquele que ora na posição de vítima. A gente não pode ficar buscando orações bonitas, palavras bonitas. Tem orações que são tão lindas de ouvir, mas palavras sem verdade, palavras ditas para fazer bonito o texto. E não é assim. E eu quero te dizer algo que eu tenho que aprender, tenho aprendido a todos os dias. Me posicionar melhor nas minhas orações. Entender que uma oraçãozinha de nada pode mudar completamente a minha forma de ver Deus, de falar com Deus e de Deus me responder. E aí você vai falar assim, mas Juliana, por que você está gravando esse vídeo? Estou gravando esse vídeo porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que na hora de orar se colocam primeiro como vítima. Eu falo isso porque eu sou essa pessoa. Quantas vezes? E aconteceu algo comigo e eu precisei passar por este momento, sendo que eu já tinha escutado essa ministração já tinha muito tempo, para eu acordar e ver que eu precisava me posicionar. Então eu quero te dizer 2 coisas. Não se coloque em posição de vítima quando você for pedir algo para Deus. Mesmo que você esteja sentindo dor, mesmo que você esteja sofrendo, você não é vítima. Você pode estar num momento vulnerável, mas ainda assim você tem que saber quem é o seu Deus. Você tem que saber para quem você está pedindo,
Porque se você não acredita que ele vai fazer, se você não acredita que ele te ama para fazer algo, como vai ser a sua oração? Segundo ponto, não fique só repetindo palavras. Use as palavras certas e com ousadia. Jabes não usou muitas palavras, foram poucas e certas. Quando você entrar no seu quarto, não procure a oração mais bonita, mas a oração mais sincera. Peça para Deus se sentar à mesa com você e você vai falar para Ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você precisa. Hoje em dia, nós precisamos pensar mais no sentar-se à mesa. A gente precisa falar sério com Deus. Às vezes, sabe quando você é casado e você conversa várias coisas durante o dia, você vai falando durante a semana, mas existem alguns assuntos que você precisa sentar com o seu marido ou com a sua esposa para conversar mais sério sobre aquilo. E é a mesma coisa com Deus. Você chama Deus para conversar, sente-se à mesa e converse com Ele, sem se vitimizar. Use as palavras certas com ousadia. Eu tenho certeza que assim como Deus respondeu a Jabes, assim como eu tive essa experiência, você também vai poder ter. Eu espero de verdade que esse vídeo te ajude, que nessa semana, qualquer situação que você esteja passando, você se posicione diferente e que Deus possa te responder. Que Ele possa colocar no seu coração os desejos do coração dele. Que Ele possa mostrar para você por que Ele ainda não fez, ou por que Ele está fazendo, por que Ele vai fazer. Que Ele possa te responder. Eu peço de verdade que essa semana seja uma semana de posicionamento no seu secreto e que você viva uma experiência incrível com Deus, de maturidade, aonde você sabe quem você é. Você não é o seu pecado, o seu erro ou o seu passado. Você não é a vítima. Você é o filho amado, querido do Pai. Então, você vai orar como o seu papel, como Ele te vê. Espero muito que você se sinta abençoado. Compartilhe esse vídeo com diversas pessoas, manda para seus amigos, para sua família, manda para todo mundo, porque essa semana nós precisamos todos nos posicionarmos. Vamos orar com tanta autoridade que não vai ter ninguém que vai terminar a semana sem falar que Deus respondeu de alguma forma, tá bom? Então, compartilha com todo mundo, curte já esse vídeo e até a próxima semana. Um beijo.